falar de memórias. O que são memórias? Como é que a gente trabalha memórias? Nós vamos fazer um projeto agora, né? Conversar um pouquinho sobre como trabalhar memórias. Primeiro na oralidade, vamos trabalhar com a oralidade e depois nós vamos trabalhar também com a parte do registro dessas memórias, a parte da escrita. Então, primeiramente, vamos falar da oralidade, né? Como que eu trabalho memórias? Como que eu resgato a memória? Então, o primeiro caminho, nós vamos fazer uma leitura de alguns poemas da Adélia Prado e do Vinícius de Moraes. Também teremos umas outras passadinhas em outras poesias que falam sobre memórias. Memórias afetivas, cheiros, paladar, olfato. O que essas memórias trazem para a gente, para o nosso dia a dia, para a nossa vida? Então, assim, vamos nos organizar para que a gente tenha um aprendizado bem bacana e que esse aprendizado pode ser levado para a sala de aula, tá? Que você possa levar para os seus alunos. Então, assim, vamos conversar com os professores, vamos conversar com você e vamos resgatar essas memórias, ok? Então, bora lá para uma aula sobre o resgate das nossas memórias? Memórias, elas podem ser... a maioria das memórias que ficam guardadas são memórias boas, né? Memórias da infância, memórias gostosas. Então, vou falar de algumas memórias. Então, vou registrar 5 memórias, né? Vou passar por 5 memórias e todas essas memórias vão me levar aos meus 8 anos, tá? Que eu morava em Boa Vista dos Andradas, próximo a Votuporanga, Álvares Florence, estado de São Paulo, quando eu morava com os meus avós. Então, eu tenho memórias maravilhosas dessa fase da minha vida. Tenho memórias de outras fases também, mas no momento nós vamos resgatar essas memórias de quando eu morava com meus avós. Então, assim, meu avô morava numa casa muito grande. Tinha a oficina, que era um espaço muito grande também. Depois tinha ao lado a casa, no fundo o quintal. Com pomar gostoso. Ao fundo desse pomar, bem lá no cantinho, tinha uma privada, daquelas antigas. Tínhamos horta, tínhamos pé de seriguela, que eu amo, aprendi a gostar lá nos meus 9 anos, né, meus 8, 9 anos. Tínhamos também fogão a lenha. Nessa horta também tinha uma parreira de uva. Tínhamos fogão a lenha, onde a minha avó torrava café. Tínhamos um piso da saída da porta da cozinha da minha avó até a esse local, né? Tipo lavanderia, mas não era uma lavanderia porque era externo, era lá no fundo. Também tínhamos um quintal cheio de terra, que quando chovia aquilo virava lama, barro. E eu tenho uma memória muito gostosa em relação a esse quintal que eu vou contar para vocês no próximo vídeo, ok? A casa do meu avô era uma casa muito grande. Eu tenho a casa como grande na minha memória, mas talvez a casa seria eu pequena e a casa seria normal, você entende? Então, assim, a entrada da casa do meu avô tinha um alpendre, onde a gente ficava horas e horas sentados, conversando, olhando, porque era de frente com uma praça e de frente com a igreja, né? A igreja ficava de lado para a casa do meu avô e do lado dessa igreja, né, que ficava de frente para a casa do meu avô, tinha um salão onde fazia-se as festas juninas, quermesse, era tudo feito nesse salão, tá? Bailes, né? Era nesse salão, bem de frente à casa. Então, tinha esse alpendre. Quando você saía desse alpendre, você entrava numa sala grande. Nessa sala tinha a TV, sofás e mais nada a não ser um quadro da Aparecida do Norte com a passarela. E essa passarela ela mostrava dos dois lados nesse quadro. Um lado era o céu
e o outro lado os demônios. Eu tinha esse quadro assim pavoroso da minha memória. Quando fazia arte, tinha certeza que o lado que dominava era o lado dos monstros, dos diabos. Então eu tinha pavor desse quadro. E na parede também tinha um quadro da minha tia. Um quadro preto e branco. Ela olhando para cima, um quadro lindo que guardou na minha memória, ficou registrado na minha memória. As portas da casa do meu avô eram portas simples. Por um tempo elas foram azuis, azul clarinho. Então eu tinha essas portas registradas na minha cabeça, que é a porta da entrada da sala do meu avô. Depois que a gente saía da sala, do lado esquerdo da sala, na entrada, tinha o quarto do meu avô, que a janela dava pro alpendre. E muitas vezes eu ia nessa janela para conversar com meu avô, com medo de que ele ia pedir para brincar e com medo dele não me deixar brincar. Então eu já ficava lá fora e falava que as meninas estavam me esperando na praça, e era mentira, às vezes nem estavam, era eu que ia chamá-las. Então eu já ficava lá fácil para sair. Também tinha outros 2 quartos que davam já de cara com a sala, que era dos meus tios, né, quando eles eram solteiros. Quando eu morei com meu avô, eu só tinha uma tia que morava com a gente, que era solteira, que era minha tia Diva. Os outros, todos eles já tinham saído da cidade e ido embora, embora aqui para São Paulo, para Santo André. Então a maioria deles já tinham deixado o interior para vir morar aqui na capital, que era assim que falava, né? Então são memórias agradáveis. Agora vamos falar de memórias sensoriais, do cheiro, do paladar, né? Vamos pensar agora em algumas memórias. Eu lembro que a minha avó fazia rosquinha de pinga. E essa rosquinha de pinga eu ainda faço hoje, mas nunca será como a dela. Eu lembro que ela guardava essas rosquinhas de pinga dentro de um tambor desses de leite grande, tambores grandes, não sei o nome, quantos litros, mas eram tambores grandes. E ela trancava essas rosquinhas, trancava no modo de dizer, porque ela amarrava o guardanapo com nós, para que a gente não pegasse. Para que não comesse fora da hora, né? Não comesse doce de qualquer jeito. Então ela amarrava o guardanapo e sabia, contava os nós para que eu não fosse lá pegar. Então, obviamente, criança, eu era muito esperta. Eu contava os nós, pegava a rosquinha e dava os mesmos nós. E depois eu falava que eu não tinha mexido em nada. Então, são lembranças gostosas. Eu lembro da minha avó enrolando essas rosquinhas. Era uma coisa muito gostosa. Na frente da cozinha da minha avó, tinha um fogão a lenha dentro da cozinha, dentro de casa, na cozinha. E tinha também um fogão a lenha fora, na saída da porta da cozinha. E esse fogão, geralmente ele era usado aceso somente quando a minha avó ia torrar café, quando ela ia fazer coisas que ia ferver água para colocar alguma roupa clara de molho. Então, assim, ela acendia esse fogão somente quando ia fazer alguma outra coisa, sabe? Então, assim, eu tenho a minha avó acendendo esse fogão quando ia torrar café. E como meu avô tinha oficina, ele usava esse pó, né, que ia como chama? Esqueci o nome agora. Ele usava essa serragem das madeiras para montar o fogão, né, para montar o que ia queimar. Então ela usava 2 garrafas que se encontravam, uma de cima e outra do lado, e fazia esse buraco, né, para sair o fogo para queimar e torrar o café. Então eu tenho em memória a minha avó fazendo isso com fogo para acender e torrar o café. Eu não podia torrar café, minha avó não deixava eu torrar porque ela falava que eu não saberia fazer. Então, eu moía o café, mas torrar não era o meu departamento, torrar o café. Eu lembro das portas, como eram grandes as portas. As portas da casa do meu avô eram de 2 folhas, elas abriam as folhas, não era uma porta única, né? Como agora elas eram duas portas, então abria essas folhas.
Me lembro também uma coisa que me marca muito, era o rádio de pilha, que o meu avô deixava muito alto para ouvir música, principalmente do Roberto Carlos. Uma memória que me é bem forte é o chuveiro. Meu avô tinha chuveiro e era chuveiro aqueles que você esquentava a água no fogão a lenha, enchia o balde, mornava, temperava a água e colocava nesse chuveiro. Ele tinha uma cordinha, né, que você puxava para tomar banho e você tinha que saber, né, puxar um tanto, se molhar, ensaboar e depois você puxar o outro tanto. Então, assim, você tinha que saber o quanto tempo você poderia puxar essa corda para saber o tanto de água que você iria usar. Lembro desse. Depois eu lembro que trocou esse chuveiro por aquele de torneirinha, então ele já ficava mais tempo, né? Você poderia abrir, tomar um olhar direito, depois você trocar, fechava, né? E deixava o resto da água para você se enxaguar. Então, às vezes você deixava um pouco de água no balde sem colocar no chuveiro para emergência, vai que você gastava toda, você depois tinha água ainda para se enxaguar. Saudade. Outra coisa que eu lembro muito é meu avô, ele tinha um carrinho de pipoca. Sabe esses carrinhos de pipoca do interior? Aqui também tem, geralmente nas portas das igrejas tem, né? Que vendem pipoca. E aos domingos tinha jogo. Então todo domingo tinha jogo no campo da cidade. Pensem numa cidade que é um cisco. Então de domingo ter jogo era mega, hiper, né? Era aquela coisa de louco. Então assim, meu avô fazia pipoca, amendoim torrado. E ele fazia também pé de moleque. E levava os pés de moleque para vender no carrinho. E obviamente eu estava com meu avô, né? E quando a gente ia pro campo, ele ia sentar com os amigos dele e eu ficava vendendo pipoca, comendo pipoca, no canto do campo, né? E assistindo o jogo também. Então eu assisto o jogo desde pequena, desde criança eu ia pro campo assistir jogo. Não sei nem se eu gostava ou se eu aprendi a gostar, ou hoje eu gosto mais ainda porque meu esposo gosta, então talvez tenha juntado tudo isso, mas eu me lembro dessas memórias. Outra coisa gostosa de pensar é no tamanho da cidade. A cidade era assim, a praça. Aí, digamos assim, ó, pro lado de cá da praça tem mais umas 4 quadras, pro outro lado da praça mais umas 4, 5 quadras, para cima mais umas 6, 7, para baixo também mais uma, 2, porque ali na praça era a ponta da cidade, não tinha mais muita coisa para baixo, a não ser os sítios, chácaras. Então assim, a cidade era da praça para frente ou para direita e esquerda. Então é uma cidade pequena. Faz muito tempo que eu não vou mais assim na cidade para andar. Lá na cidade a gente geralmente vai num passeio, bate e volta, alguma coisa lá só para ver mesmo, mas não paramos mais, nunca mais eu fui para visitar essa cidade, para rever essas memórias. Lembro do quintal, esse quintal que saía da porta da cozinha da minha avó, que eu falei que era cheio de barro e lama. Eu lembro que alguém desfez de caquinhos de pisos, uma caçamba de caquinhos de piso, e meu avô pegou esses caquinhos, nós espalhamos esses caquinhos todinho no quintal. Depois meu avô fez um cimento mais ralo e nós puxamos esse cimento com rodo em cima desses caquinhos todinhos. E a gente fez um piso top, colorido, na frente da cozinha com esses caquinhos de tijolos, que ficou a coisa mais linda. Eu brincava, eu contava, cada caquinho que estava lá era um local,
um local de passeio, uma casa de uma amiga. Então eu lembro de eu brincar com esses caquinhos colados no chão.